pedir que coloque dentro do slide aí, a nível de introdução, primeira, isso, está escrito lá, passando o bastão, legado que recebemos e devemos passar à frente. Eu quero colocar isso a nível de introdução dentro do tema que nós temos aqui, testemunhas de Cristo nesta geração. Quem aqui já ouviu falar do nome chamado Abraão? Tem crente aqui? Tem servo de Deus aqui? Sua mão aí não está colada no... Eu acho que não está colada. Se você já ouviu falar de Abraão, levanta sua mão assim bem alto. Amém. Então a Bíblia nos relata que a história de Abraão começa Deus tendo um chamado na vida dele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar que você está. E eu digo para vocês que quando a gente vê que Abraão saiu e o que ele levou, dá a entender que Abraão tinha uma vida estável, economicamente. A vida dele estava tranquila ali. E quando Deus faz um chamado para ele, fala para ele: Abraão, você vai sair do seu lugar e você vai para o lugar onde eu vou te enviar. Deus não deu detalhes, Deus não disse o que aconteceria, mas a Bíblia diz que Abraão levantou-se e foi. Amém? A gente percebe também que no falar de Deus, Deus fala algo para Abraão que a gente, se a gente parar para atentar, a gente vai ver alguns detalhes aqui. Deus fala para Abraão assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, vem comigo nessa ideia, ó. Se Deus fala para Abraão que ao atender o chamado dele, o reflexo disso vai abençoar outras pessoas, todas as famílias da terra, a gente entende que a forma com que Abraão lidou com o chamado de Deus ia ter um reflexo a outras pessoas e a outra geração, sim ou não? Então, quando Deus fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu quero abençoar famílias. Eu tenho algo, Abraão, para fazer que não resume a sua geração, que não está resumido ao seu tempo, e eu quero usar, Abraão, a sua vida, e através da sua vida, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, mas o foco, Abraão, não é você unicamente como pessoa. Eu quero que você se disponha a ser um instrumento nas minhas mãos, porque de acordo com a sua disposição eu vou usar a sua vida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Essa palavra se cumpriu? Quem acha que se cumpriu? Levanta sua mão assim. Então, a maioria acha que não cumpriu, é isso? Quem acha que não cumpriu? Tá, quem não acha nada? Então vamos lá. Então, quem entende que Deus cumpriu o que prometeu a Abraão quando Abraão foi fiel, levanta a mão assim. Não tem chiclete grudado, não passou nenhum tipo de cola na mão. Isso. Amém. Entendendo, irmãos, que o que Deus tinha para Abraão, Deus estava contando com Abraão para algo que ele ia fazer, que ia envolver não só a geração de Abraão, mas outras gerações. E aí, para que Deus desse sequência nisso, Deus deu a Abraão uma ordem: Abraão, você vai ser da sua terra, da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Deus fala isso para alguém cheio de impossibilidades, para alguém cuja esposa era estéril, e Deus fala aqui: olha, é da tua descendência. Entenda que quando Abraão se dispõe a ir, eu creio que existe isso, e há um paralelo disso conosco também. Quando de alguma forma a gente entende o falar de Deus, o chamado de Deus no nosso coração para alguma coisa, nós nos dispomos a isso, nós às vezes esperamos que o cumprimento, ou que a realização daquilo que Deus falou no nosso coração, que os alvos sejam alcançados de forma rápida. Contudo, passa-se um período e Abraão não vê de imediato a concretização do que Deus havia falado. Num dado momento é registrado isso lá em Gênesis capítulo de número 15. Abraão, ele está lá na sua tenda, ele está queixoso, ele está falando: Senhor, olha, eu acho que toma esse meu servo e faz através da vida dele, levanta através da vida dele um filho que vai ser nesse que o Senhor vai cumprir o seu propósito. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, vem aqui fora, olha as estrelas do céu, está olhando? Você pode contar elas? Abraão fala: não. Então, Abraão, quer dizer para você que assim será a sua geração.
Abraão, o que eu tenho para a sua vida não está limitado às suas impossibilidades. O que eu posso fazer e o que eu quero fazer não é do teu tamanho, é do meu tamanho. Então, irmãos, eu quero que, pelo menos até esse momento, você entenda que nesta noite, dentro disso que nós começamos a falar aqui, você é o Abraão que recebe de Deus um chamado e que tem um compromisso de dar uma resposta a esse chamado de acordo com a sua resposta. Outros serão ou não alcançados e abençoados. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não está resumido naquilo que Deus pode nos dar, nos satisfazer simplesmente. Mas o que Deus quer usar-nos para alcançar outros. Posso ouvir um amém? Amém. Só que Abraão ele cumpre o seu propósito. E quando eu uso o termo ali, passando o bastão, eu creio que todos já presenciaram ou já assistiram aquela corrida de revezamento, aonde se pega um bastão e corre-se um percurso, e depois desse percurso passa-se o bastão a um outro, que vai correr um outro percurso, até a linha de chegada a ser atravessada. Ou seja, o propósito é único para todos, só que para se atingir o propósito, o bastão é passado de um para o outro. Abraão pega o bastão, ele carrega o bastão e entrega o bastão para o seu filho Isaac. Isaac corre, entrega o bastão para o seu filho Jacó, e assim por diante. E eu quero começar, e aí a nível de introdução, dizendo para cada um de nós aqui, a começar comigo, que nesta geração nós somos aqueles que recebemos o bastão e que temos o compromisso de carregá-lo e de levá-lo à frente. Como nós agimos e reagimos a essa confiança de Deus de nos entregar um bastão, terá um reflexo na nossa geração e em geração futura. Amém? Fala por irmão, está do seu lado aí. Você tem um bastão. Amém? Tem um próximo slide? Isso. Então, dentro dessa analogia, devemos, assim como Abraão, primeiro ponto que Abraão fez, ouvir e obedecer o chamado de Deus. Amém? Ouvir e obedecer. Segundo ponto, sair da tenda. Tenda significa aqui um lugar que limita a nossa visão quando o resultado não é visto de imediato. Essa questão de imediatismo é muito mais presente nessa geração do que em gerações anteriores, porque as coisas antigamente eram mais lentas para que isso acontecer. Hoje em dia, se você está abrindo um aplicativo, demorou um pouquinho a mais, você já acha que está travado, já te incomoda. Isso é comum. Antigamente a gente quem aqui é da época da internet de escada? Tem uns aqui, né? Tem uns aqui que faço parte, que nem internet havia, nem celular havia. Você precisa falar com uma pessoa, era totalmente complicado. A época do bip, isso. Está indo lá no fundo do baú, né? Agora, o que acontece? Deus, ele é fiel à sua palavra, sim ou não? Sim. Então, na realidade, irmãos, dentro dessa analogia de carregar o bastão, existe um processo, existe um percurso a ser percorrido. Alguns pegam o bastão e deixam cair. E quando na corrida alguém deixa cair o bastão, ele é considerado que ele foi desclassificado, desqualificado. A boa notícia é que no plano de Deus, o Senhor nos permite até mesmo a retornar o caminho e pegar o bastão que caiu e levá-lo à frente. Porém, dentre o momento que nós recebemos o bastão até passar ele à frente, existe um percurso a ser percorrido. E as coisas às vezes não acontecem no tempo e no modo que nós queremos e que nós esperamos.
Ou seja, para que nós consigamos, irmãos, ir à frente, nós temos que sair de algum lugar que talvez limita a nossa visão e nos leva a ficar questionando por que os resultados não vêm de forma imediata. Dentro dessa mesma analogia, nós precisamos ser pessoas que geram Isaac, filhos da promessa, que darão continuidade ao projeto de Deus. Bem, a gente vai ilustrar isso aqui um pouco mais para frente. Quando eu falo gerar Isaac, um dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas, a gente vai tocar daqui a pouco sobre isso. O Senhor falou que nós deveríamos fazer discípulos. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e tudo o que ele faz, ele ensina e prepara pessoas para que continue carregando o bastão. O que Deus tem te dado, o que Deus tem me dado, não é simplesmente para eu guardar ou para eu usar de forma egoísta. O que Deus tem nos confiado como mordomos é para que isso seja utilizado e seja abençoe outras vidas. Posso ouvir um amém? Amém. E aí, o último tópico ali, alguém que persevere até o fim, a ponto de entregar o bastão. Pode passar o próximo slide, por favor? Podem ler junto aqui o texto de Mateus 18 ao 20. 1, 2, 3. Vamos lá? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Dá para perceber que dentro do plano de Deus, Ele nos alcançou para que através de nós outros fossem alcançados. Deixa eu te lembrar algo aqui. Qual é a maior intenção de Deus em relação à vida de uma pessoa? O que Deus quer? A Bíblia fala que o desígnio do coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, quando Deus alcança o coração de uma pessoa e traz salvação sobre essa pessoa, Deus atingiu o objetivo em relação àquela pessoa? Sim ou não? Nesse ponto? Atingiu. E por que então o Senhor não recolhe essa pessoa e fala assim: bom, isso aqui já foi salvo, está garantido, deixa eu trazer para cá, como fez de repente com Enoque? Porque Deus, além de salvar, Ele tem um propósito de enviar. Quando Jesus convoca os apóstolos, os discípulos, Ele pega pessoas e fala assim: vocês vão andar comigo. E ao andar comigo, vocês vão aprender de mim. E aprendendo de mim, vocês vão se tornar os meus discípulos, meus seguidores. Porque o discípulo é um seguidor, e o seguidor é aquele que não escolhe exatamente por onde ele vai por conta própria. Ele se submete a seguir o seu mestre. É o mestre que determina o caminho que ele vai andar. As escolhas que ele vai fazer estão sendo direcionadas pela direção do mestre. E o discípulo é aquele que se sujeita à direção do mestre. E Jesus escolhe, Jesus leva pessoas para andar com Ele. Pessoas veem Jesus operar milagres, pessoas ouvem Jesus ensinar. Só que a intenção de Jesus é que essas pessoas que estão participando desses momentos e que já entenderam que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, entenderam que Jesus é quem trouxe salvação para a vida deles, dessem continuidade ao propósito dele, porque o Senhor não queria salvar simplesmente aqueles 12 ou o povo daquela geração. E o Senhor fala assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E o texto base que nós temos aqui dentro do propósito, do tema, Testemunhas de Cristo dessa geração, está em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Consegue colocar aí em cima, querido? Consegue?
Por favor. Está lá, ó. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Percebe que agora, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que tiveram encontro com Jesus, aqueles que tiveram experiências com Jesus, são chamados e são comissionados para serem testemunhas. Para que outras gerações, para que pessoas daquela geração fossem alcançadas. E no texto, voltando lá no slide, no texto de Mateus 28, nós vemos que o Senhor não só alcança, mas o Senhor fala assim: olha, vocês vão ir, vão anunciar o Evangelho, e vocês vão fazer discípulos. Aquilo que vocês estão aprendendo de mim, vocês vão ensinar a outros, para que esse bastão seja passado de geração a geração. Amém? E eu quero, dentro dessa ideia, irmãos, de ser testemunha, alguém aqui já passou por alguma ocasião onde foi testemunha num processo jurídico? Não sei se numa questão trabalhista ou numa questão de família. Alguém já teve alguma circunstância onde ou já presenciou um processo de decisão judicial onde havia lá o acusador, o acusado e as testemunhas? Alguém já presenciou? Alguém já foi? Vanessa? Também? O que é necessário para você habilitar uma pessoa como testemunha? Alguém pode tentar me ajudar? Porque às vezes o medo de errar fecha os lábios, né? Presenciar. É isso aí. Vamos aplaudir o nosso amigo aqui. Isso, presenciar. Então, nós aqui, estamos aqui, nós somos pessoas habilitadas a testemunhar o que está acontecendo, o que vem a acontecer aqui nesta noite. Porque eu presenciei. Quem está aqui pode dizer: eu vi e eu ouvi. Então, o que habilita uma pessoa a ser testemunha? Ela tem que ter presenciado, ela tem que ter visto, ela tem que ter ouvido. E o que é testemunhar? Por exemplo, tem uma situação e aí o juiz vai te perguntar. Tem aqui o pastor que é advogado, me corrija se de repente eu fugir aqui da ideia. O juiz vai te perguntar a respeito do ocorrido naquela circunstância. E você fala assim para ele: ó, doutor, na minha opinião, eu acho que tal pessoa deveria ter agido assim. Porque ele vai falar para você: não, eu não perguntei a sua opinião. Eu quero que simplesmente você relate os fatos. O que exatamente você viu e o que exatamente você ouviu. Estão entendendo? Então, ser testemunha é simplesmente relatar aquilo que viu e ouviu. Experiências pessoais. Quem aqui já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Faz assim com a sua mão e não deixa a mão grudada. Já teve encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Amém. A partir do momento que você teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, e eu posso dizer que pode ser que alguns andaram mais com Ele, presenciaram e viram mais coisas, tem mais o que contar. Mas toda pessoa que já teve encontro com o Senhor Jesus está habilitada a dizer assim: eu conheço, eu sei quem Ele é, eu me lembro do dia que Ele tocou em mim.
A mulher com fluxo de sangue, ela fala assim, olha, eu não tenho uma Bíblia, eu não estudei, eu não vi ele fazendo milagres, mas eu ouvi falar que ele é alguém que fazia milagres, e o meu coração começou a arder, e eu enxerguei nisso uma esperança. Então, após 12 anos, tentando de todos os meios, de todas as formas, tentar trazer cura para o meu corpo, e não conseguindo, e ouvindo falar que Jesus ia passar, o meu coração começou a ver um fio de esperança, porque eu gastei tudo que eu tinha com os médicos não puderam dar solução no meu problema. E aí eu coloquei no meu coração assim, ainda com toda dificuldade, ainda sendo considerado uma pessoa imunda perante a sociedade, eu saí escondida. As minhas forças estavam se acabando. Eu fui meio que me arrastando, mas eu entendia que simplesmente se eu tocasse nele, eu seria curado. E eu fui. Havia uma multidão entre eu e ele. Parecia que eu não ia conseguir, mas a vontade, a força e a fé de que eu ia receber o que eu estava almejando era maior do que as barreiras que estavam na minha frente. E ela fala assim, eu toquei. E quando eu toquei, imediatamente eu fiquei curado. E ele para a multidão e pergunta, quem me tocou? E eu vi que eu não poderia me esconder. Eu falei, Senhor, eu te toquei. Ele falou, filha, a tua fé te salvou. Talvez ela não iria contar alguns outros detalhes que os discípulos, porque quem é mais íntimo anda mais perto. E quem anda mais perto tem mais experiências, vislumbra mais coisas e recebe mais. Mas quem já teve uma experiência com o Senhor pode contar a sua experiência. E eu entendo que a experiência dessa mulher queimou em corações da sua geração, para que essas pessoas se despertassem em saber quem é esse Jesus. Será que a pessoa não pergunta assim, será que ele que fez na vida dela algo não pode fazer na minha? Bem, será que eu tenho dito às pessoas, pregado com os lábios e pregado com a vida que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Eu quero dizer para os irmãos que por estar aqui falando, eu não sou de forma alguma melhor ou tenho menos necessidade de ouvir e ser confrontado com essa palavra, até porque a Bíblia diz que a quem é mais é dado, mais é requerido. Se em algum nível eu tive mais se eu li ou se eu considerei mais da palavra, eu vou ser mais cobrado por ela. Então, irmãos, nós vivemos uma época e uma geração que muitas vezes nós estamos ouvindo muito, considerando muito, mas talvez agindo pouco. Amém? Pode passar o... Sim, dá só assim, volta lá um pouquinho. Ganhar, consolidar, preparar e enviar. Repete comigo. Ganhar, consolidar, preparar e enviar. Agora eu vou voltar aqui. Diz assim comigo. Eu fui ganho para ser firmado, preparado e enviado. Né? Esse processo é comigo e é em mim. Amém? Pode passar o próximo áudio. Olha, próximo slide. Ninguém tinha percebido, né? Olha Deus, estou ruim de vista aqui. Essa coisa de um garotão de 18 anos que nem eu. Somos chamados para ser discípulos de Jesus e para reproduzir discípulos para Jesus. Né? Discípulos de Jesus. A Bíblia não relata isso, mas a história, ela, não sei se é, me ajuda aí, pastor. Foram chamados, os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Está relatado ou é questão histórica? Está escrito, eu não lembro o endereço. Então, o que ocorreu para que as pessoas indicassem, denominassem aquelas pessoas como cristãos? Relata-se que começou a observar
a maneira e a forma com que aquelas pessoas que se denominavam como testemunhas de Cristo viviam, agiam e se comportavam. Então, eles começaram a identificar que as características daquelas pessoas eram semelhantes à característica de Cristo. E por conta disso, eles foram chamados cristãos. A palavra ela dá alguns adjetivos para as nossas vidas como servos de Deus. Ela fala assim: vocês são a carta de Cristo, lida pelos homens. Talvez se fosse escrito nessa geração, nessa época, seria: vocês são o e-mail de Cristo, o WhatsApp de Cristo. Mas quando diz que igreja, pessoas que tiveram encontro com o Senhor, vocês são a carta de Cristo, porque o mundo não lê Bíblia, mas o mundo lê a Bíblia e lê quem é Cristo em mim e em você. Vocês são... Achou aí o texto, pastor? Atos 11, 26 é onde relata, só para ficar fixado aí. Vocês são o bom perfume de Cristo. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E aí nesse texto que está lá em Mateus, quando fala sal da terra e luz do mundo, já nos dá uma resposta dizendo que ser sal e ser luz está relacionado ao nosso estilo de vida. Porque ali fala assim: assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os irmãos entendem que o que nós falamos tem uma grande importância, mas o que nós vivemos vem autenticar ou não o que nós falamos. A credibilidade ela é dada de forma maior ou menor, dependendo alguém chega para te falar e para te dar uma notícia. Aquele cara, aquela moça tem a fama de mentiroso. Quando a pessoa chega e vai te dar essa notícia, você vai acreditar ou você vai descartar ou pelo menos duvidar? Vai duvidar do mínimo, não é isso? Por quê? Porque ainda que ele esteja uma verdade na boca de um mentiroso, constantemente ele ser identificado como alguém que mente, ele perdeu a credibilidade. Nós somos um bom perfume de Cristo. Nós devemos exalar Cristo aonde nós vivemos. E isso é uma forma natural. Aqui está. Consegue apagar aqui rapidinho, irmão? Apaga aqui, por favor. Isso. Ainda tem aqui, ó, aceso, né? Consegue? Isso. Então, talvez, quando todas as lâmpadas aqui estiverem acesas, aquelas lâmpadas da escada não vai ser tão percebida e considerada. Porém, entende-se que o que está fazendo a diferença para que o ambiente aqui não esteja mais escuro do que está agora é aquela lâmpada. Pode acender. Você é a lâmpada no seu trabalho. Você é a lâmpada na escola. Você é a lâmpada no seu lar. Você é a lâmpada que Deus colocou. E você pode testemunhar de Cristo, ora falando e ora iluminando, ora exalando um bom perfume com a sua ação e com a sua reação. Amém? O testemunhar de Cristo para os apóstolos era falar das coisas que viram e ouviram. Nós temos 3 textos ali. Consegue colocar aí para mim, Bruno? Atos 4, 20. Diz assim: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nem o próximo texto, acho que é 1 Pedro 2,9. Diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão
para a sua maravilhosa luz. Pode deixar esse texto aí. Olha a declaração que Pedro faz à igreja. Quem são vocês? Para essa geração, quem são vocês? Quem sou eu? Eu sou a raça eleita. Eu sou o povo escolhido. Eu sou o sacerdote do rei. Quando eu falo isso, muitas vezes nós ouvimos isso e nós talvez estamos um pouco cansados de ouvir algumas declarações que simplesmente nos colocam adjetivos, mas que não nos fazem avançar em nada em relação ao estilo de vida que nós temos diante do Senhor. Para que eu sou isso? Eu sou isso para que eu anuncie os atos poderosos de Deus. Aquele que me chamou das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Amém? E o texto diz, 1 João 1:1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, verso de número 1. Eu quero que, quando estão lendo aí, e ouvindo que eu vou reler o texto, pense com que autoridade ele escreve isso. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. João tinha autoridade, ele era habilitado para testemunhar? Sim ou não? Ele fala assim, olha, Jesus não é alguém de quem eu ouvi falar. Eu posso relatar que eu vi, que eu ouvi e que eu toquei. O que eu estou falando para você, estou falando de algo que eu tenho experiência. Jesus na minha vida não foi algo passageiro, não foi algo que aconteceu de forma aleatória e sem sentido. Jesus na minha vida, dizia João em outras palavras, é algo verdadeiro e real. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Jesus para mim e para você tem que ser algo verdadeiro e real. Quero convidá-los a lembrarem duas passagens. Põe para mim aí Marcos, capítulo de número 5. Esse texto de Marcos, capítulo 5, a Bíblia relata que havia um homem que ele era terrivelmente endemoniado. A vida dele não estava sob o seu domínio. Ele era alguém que era dominado por um espírito maligno, e esse domínio era de tal forma a possessão, um dos textos que mostram a possessão das mais impressionantes na Bíblia, que até correntes que tentavam prendê-lo, a Bíblia relata que ele quebrava. Ele vivia nos sepulcros, e as pessoas olhavam e viam aquilo, andava nu nos sepulcros, não via muita possibilidade de restauração para um tipo de pessoa daquela. A Bíblia relata, a partir aqui do verso de número 15. Jesus tem um encontro com esse jovem. Jesus traz libertação para esse jovem. No texto fala assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos.
verso de número, na sequência, 17 mesmo. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Minha pergunta aqui para os irmãos é o seguinte: esse jovem, ele pode testificar que ele teve um encontro com o Senhor Jesus? Ele tem autoridade para dizer que Jesus libertou a vida dele? Ele teve um antes de Jesus e ele teve um depois de Jesus? E ele fala: Senhor, eu quero entrar no seu barco, eu quero estar andando com o Senhor. E para aquele homem, Jesus fala assim: eu quero que simplesmente, meu querido, que você vá para a sua casa, vá para a sua parentela, para as pessoas que eu estou te mandando de volta, que te conheciam como alguém endemoniado, escravizado pelos demônios, e conte o que o encontro que você teve comigo trouxe sobre a sua vida. Ele não ia ter um vasto cenário, um vasto conteúdo de textos bíblicos ou histórias para contar, mas ele tinha a história dele. Decápolis, um conjunto de 10 cidades. A Bíblia relata que esse homem foi, e aonde ele passava, ele falava assim: olha o que ele fez comigo, olha quem eu era, olha quem eu sou. Eu entendo, irmãos, que pessoas que convivem conosco, o bastão está na nossa mão, quer dizer que nós carregamos Cristo nessa geração. Nós temos o compromisso de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos o compromisso de exalar não a caatinga desse mundo, mas o bom perfume de Cristo. E nós fazemos isso quando da forma como nós agimos e reagimos mediante a palavra que nos é falada. Porque a partir do momento que nós ouvimos, nós somos a plateia. A partir do momento que nós concebemos e andamos, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Somos aqueles, irmãos, que têm o compromisso e têm o que testemunhar. Você pode não ser um pregador no sentido literal da palavra. Você pode não ser um evangelista no sentido literal da palavra. Mas se você teve um encontro com Jesus, você pode anunciar: olha o que ele fez e o que ele está fazendo comigo. Eu era uma pessoa que só encostar perto de mim, o meu olho feio dava no meio. Eu tenho isso dentro de mim ainda. O velho está lá querendo ser isso, mas eu estou fazendo ele morrer porque eu sei o que ele fez comigo, o que ele faz por mim, e eu sei o que ele pode fazer em mim. Então, a pessoa olha e fala assim: olha, ele não somente fala que teve encontro com Jesus, ele mostra o que esse encontro tem produzido na vida dele. Porque a única diferença, às vezes, que nós temos é que nós não vimos a igreja ao domingo, às vezes no dia de semana. Se essa for a única diferença do que nós éramos para o que nós somos, nós precisamos rever, precisamos voltar ao início. Amém? Quero lembrá-los também, daqui a pouco já estou parando, tá? Quero lembrá-los também de uma mulher samaritana que está relatado lá no Evangelho de João, capítulo de número 4. Verso de número 25. 25 ao 30, inicialmente. Diz assim, ó: a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias.
Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Tá bom até aí. Percebe o cenário? Uma mulher tem um encontro com o Senhor Jesus. Nesse encontro com o Senhor Jesus, Jesus se apresenta a ela e fala: mulher, me dá um pouco de água. E ela fala assim: olha, você está quebrando os protocolos, porque eu sou mulher e sou samaritana e você é judeu, vem me pedir água. Jesus fala assim para ela: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você que pediria e ele te daria água viva. Você não tem nada com que pegar essa água e falar assim: não, olha, a água que você está pegando aqui agora é a água que vai suprir a sua necessidade momentânea. Você vem pegar, você vai usar e depois você vai sentir necessidade novamente. Mas a água que eu tenho para te dar, mulher, ela vai criar em você uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Toda a sua necessidade vai ser suprida. E ela fica toda espantada e toda desejosa, porque ela ainda está imaginando que ela não precisaria mais voltar ali para pegar água. E ela fala assim: então me dá dessa água. Jesus fala: vai lá e chama seu marido. Aí Jesus toca num ponto. Esse homem não me conhece. Esse homem não conhece a minha história. Senhor, eu não tenho marido. Dissesse bem, você não tem, mas você já teve 5 maridos. Imagina, irmão, uma mulher, ainda mais naquela época, com 5 maridos. Para ela não ter sido apedrejada é porque ela não passou de marido para marido por motivo de traição. Ou ela foi abandonada, ou seu marido veio a falecer. Por ter sido abandonada, ou por ter tido a perda por falecimento do seu marido, uma mulher que já passou por 5 casamentos é ou não uma mulher com frustrações na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? É uma mulher com frustrações. Talvez ela pense: Senhor, eu vejo que eu sou o problema. Ou ninguém me quer, ou quando alguém me quer, não dá certo e morre. E Jesus aí se apresenta para ela e muda a vida dela, e vai mudar a história dessa mulher. Quando Jesus relata para ela assim: eu sei a sua história, eu sei a sua vida, eu sei as suas frustrações, e é justamente por saber que eu estou chegando aqui, eu quero entrar na sua vida. Eu quero fazer com que, eu quero derramar água viva no seu coração, eu quero que toda a sua história, todo o seu passado seja apagado e você tenha um novo começo. Todas as suas frustrações vão ficar de lado, agora você vai ter um novo começo, porque eu vou colocar no seu coração é do Espírito Santo, é a fonte de água viva que jorra a vida eterna. Aquela mulher havia ido buscar água. Ela ela fala assim: eu não preciso de água agora. Ou eu encontrei algo tão precioso que eu não vou nem demorar mais em voltar, em compartilhar isso que foi bom para mim, isso que eu fui alcançado, isso que impactou a minha vida. Eu não vou ainda carregar um pote de água cheio, porque eu vou demorar para chegar. Pessoas precisam ouvir quem eu encontrei, pessoas precisam ouvir que Ele está aqui, que Ele está disponível, que Ele pode tocar na vida delas. Pessoas precisam ouvir de Jesus. Então ela sai do seu lugar, ela vai para a sua cidade e começa a anunciar: encontrei alguém que tocou na minha vida, alguém que conhece a minha vida, alguém que vai mudar a minha história, alguém que mudou a minha história. É isso que eu e você precisamos na prática fazer quando nós anunciamos Jesus. E a Bíblia relata que no versículo de número 30, que as pessoas, pelo menos por curiosidade, muitas pessoas saíram da cidade e foram ao lugar onde Jesus estava. O que essa mulher tinha para falar de Jesus? Abre aí, vou explicar tudinho de Jesus, onde ele nasceu, vou explicar tudinho. Não. Ela simplesmente relatou a sua experiência. Olha o encontro que eu tive com ele.
E as pessoas falaram: olha, eu preciso ver quem ele é. Eu preciso apurar se isso é verdadeiro. Talvez pessoas que conheciam a vida dela e pessoas que tinham a mesma carência ou carências parecidas se dispuseram a conhecer e ver quem era Jesus. Eu quero complementar a leitura a partir do verso 39 ao 42. 39, isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. O que a mulher fez? Só indicou o caminho. Vem e vê. Vem e beba. Aquela mulher começou, ela recebeu algo, mas o que ela recebeu, ela não conteve dentro dela. Ela começou a jorrar para que alcançasse outros. O que Deus investiu e que Deus derramou na minha vida e na sua vida, não é para ficar confinado comigo e para mim, mas é para que eu seja abençoado. Nós às vezes somos egoístas. Deus tem mais para mim e em mim. Nós vemos bastante isso em cultos, onde parece que tudo que Deus faz, ou tudo o propósito de Deus é me abençoar, é atender os meus anseios pessoais, muitas vezes egoístas, que eu sou a última bala do pote, é eu para mim, ele vive em função de mim. Na realidade ele te salvou, seja grato por isso. Ele conta comigo e conta com você para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quer que você seja a luz onde você está, quer que você seja sal onde você está, quer que você seja testemunha e que fale sem falar. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: está brilhando. Mas não para enaltecer. Quando a gente chega aqui e vê um ambiente claro, bonito, e a luz traz clareza sobre as coisas, nós não ficamos olhando para a lâmpada e falando: olha que lâmpada bonita, olha que coisa. Não. Nós usufruímos do benefício da claridade que emana da lâmpada, mas nós não ficamos exaltando e apontando o dedo para a lâmpada. Assim sou eu e você como lâmpada. Nós somos um canal de Deus para trazer luz para esse mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Beleza. Já estou. Daqui a pouco eu peço que os irmãos ficarem em pé, aí eu ganho mais uns 5 minutos. É assim que o pessoal faz? Glória a Deus. Eu quero, voltando lá nos slides, eu acabei falando os slides da sequência, que foi esse, sem seguir a sequência. Isso. Eu vou só pontuar um ponto aqui para a gente, antes de encerrar, e eu vou passar um videozinho de 2 minutos para os queridos. O texto de Atos 1:8 diz: recebereis poder. Pensa num povo que gosta de receber poder, é povo pentecostal. É ou não é? Falou de receber poder. Aí, se eu fosse Espírito Santo nessa situação, eu ia perguntar: está querendo poder? Estou. Manda mais poder que eu ganho. Manda que eu ganho. Aí eu ia perguntar: você quer poder para quê? Pergunta para a pessoa aí. Pergunta para mim: irmão, você quer poder? Eu quero. Pergunta para quê? Eu quero poder para poder testemunhar com mais ousadia e mais autoridade. É para isso que o Senhor disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ão minhas testemunhas. A palavra poder, ela vem da palavra grega chamada dunamis. E eu sei que, pelo menos jovens aqui,
tem o Ministério Dunamis que alguns se identificam, que tem essa conotação de poder, de força, de energia intensa, e que dá a conotação que é da raiz da palavra dinamite. Imagina você acender fogo num ambiente cheio de combustível. Se for um pouquinho de combustível, o fogo ele pega e fica ali naquele combustível. Mas se estiver cheio de combustível, o poder de fulgor é tão alto que gera uma explosão. Bom, mas quem aqui já ouviu a palavra avivamento? Quem já? Sim. Avivamento. Os irmãos entendem que Deus quer uma igreja avivada? E aí eu pergunto, o que seria uma igreja avivada? Entenda que o que eu vou colocar aqui, separe, eu vou fazer alguns exageros de linguagem, mas não tenha isso como uma ofensa. Avivamento não está resumido em esquisitice gospel e nem histerias coletivas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o Senhor visita ou a pessoa sente a unção de Deus na sua vida, ela pode falar em línguas. É bíblico isso, sim ou não? Sim. Pode. Mas se ela falou em línguas, saiu da igreja, continua tendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, e aquela experiência se resumiu àquele momento, àquele período de culto, ela continua guardando rancor, continua não liberando perdão, continua sendo a caatinga do mundo do que o bom perfume de Cristo. Eu posso dizer que aquela pessoa, ou aquela experiência foi uma experiência de avivamento? Sim ou não? Não, não foi. Porque o avivamento, irmãos, eu vejo como a vida de Deus ebulindo no coração da pessoa de tal forma, e há uma explosão pela ação do Espírito Santo, que aquilo que está contido é espalhado. Isso que eu entendo que é avivamento. Por que o Senhor fala assim para os seus? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minha testemunha. Testemunha vem da palavra martírio, que dá a entender aquele que está disposto a entregar a sua própria vida em prol do reino, em prol do Evangelho, em prol da causa de Cristo. Os apóstolos ficavam ali contidos no templo, aguardando a promessa que o Senhor havia dito. Quando o Espírito Santo desce, e cada um é tomado e fala em línguas estranhas, não se resume ao avivamento ali. O reflexo desse derramamento fez com que eles saíssem de forma ousada, pregassem e anunciassem a Cristo, ao ponto de que eles eram presos, eram açoitados, eram ameaçados, outros até mortos, mas a chama, a explosão que estava queimando no coração deles era tão forte que era maior do que o medo de ser morto. Então, a gente está falando de uma época que ser testemunha é o exemplo que nós temos aqui no Oriente Médio, que para ser testemunha você às vezes está assinando uma sentença de morte. Um garoto, ele começa a ouvir a palavra, os pais muçulmanos, e lá, antes do batismo, o pastor pergunta que quem está se batizando se está disposto a morrer por Cristo. Esse jovem se entristece e fala assim: eu sou sincero, porque ainda eu não consigo ser sincero e dizer que eu estou disposto a morrer, porque eu estou com medo. E o pastor fala para ele: então você considera o que você quer na sua vida. E passa-se um tempo, esse jovem fala para o pastor assim: pastor, eu estou disposto a morrer, se necessário for. Eu quero ser batizado, eu quero proclamar que eu sou um cristão. Ele falou: você está consciente que quando você anunciar para os seus pais, para os seus familiares, que você é um cristão,
eles podem te expulsar, podem até atentar contra a sua vida. Ele falou, estou, e se for para honrar o nome de Cristo dessa forma, eu estou disposto. E ele é batizado. Ele volta para sua casa e fala, pai, eu preciso falar com você, pai. Pode falar, meu filho. Pai, eu quero dizer, pai, que eu sou um cristão e eu queria a sua permissão para que eu seguisse o caminho de Cristo. Eu sei de todas o que é o nome que se dá? As tradições, e eu sei como isso talvez seja uma vergonha para o Senhor, mas a experiência que eu tenho, eu conheci Cristo, eu não posso negá-lo. O pai fala para ele, pode seguir, meu filho, pode seguir o seu caminho. O filho para e fala, pai, eu não entendi, eu achei que o senhor ia me expulsar, ia me deserdar, ou até mesmo ia tentar contar a minha vida. E falou, filho, eu fiquei sabendo que você estava indo no local de reunião dos crentes, dos cristãos. Eu mesmo, meu filho, durante essa semana, coloquei todo dia veneno na sua comida. E se você está aqui, o seu Deus é vivo. Amém. O Cristo que você serve, Ele é vivo. Amém. História real. Não estou inventando aqui não. Amém? Amém? O meu Deus e o seu Deus, Ele é vivo. Amém. O meu Deus e o seu Deus, Ele é real. Glória a Deus. Pessoas estavam dispostas a morrer por Cristo. E elas precisavam de poder, e o poder ia trazer ousadia para falar do Senhor. Muitas vezes nós pedimos e queremos poder para nos satisfazer, para nos trazer um momento de êxtase. Não que Deus não nos possa. A Bíblia diz que o Senhor se alegrou no Espírito Santo, nós podemos nos alegrar no Espírito Santo, mas o maior propósito de Deus é trazer avivamento para a minha vida e para a sua vida, para que através da vida de Deus queimando no nosso coração, isso se exploda, ao ponto de que outros sejam alcançados, ao ponto de que, se necessário for, para testemunhar de Jesus, se eu tiver que ser lançado num lago, numa fornalha de fogo, eu não vou me dobrar aos padrões desse mundo. Eu vou testemunhar, eu vou viver, eu vou dizer quem eu sou, independente do que vão querer falar ou fazer comigo. Assim é a testemunha de Jesus. Eu quero que você prepare aí, Bruno. Eu vou estar encerrando agora, até pelo meu horário que está findando, tem 5 minutos. Nós vamos ter um vídeo de 2 minutos. Eu mesmo vou estar lendo com os queridos, enquanto ele prepara o vídeo lá. Se nós vamos prestar atenção, vou ler em Atos capítulo de número 20, uma declaração do apóstolo Paulo. Presta atenção. Atos capítulo número 20, eu vou ler do verso 20 em diante. Paulo falando, sabendo que estava próximo o tempo da sua partida, ele fala, sabei que nada proveitoso deixei de anunciar e ensinar publicamente nas casas. Ou seja, ele fala, nada, está lá. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Pode ir passando. E disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões, sofrimentos estão me esperando. Para um pouquinho aí. Parece utopia. Tá? Eu procurei fazer isso. Aí eu questionei a minha decisão. Uma coisa é você ir para um local sem saber o que vai acontecer. O Espírito Santo fala assim, eu quero você lá. Eu preciso
que você testemunhe de mim ali. Mas ali, aonde eu estou te enviando, você vai sofrer perseguições, você vai ser preso e você vai apanhar. Sabe o que Paulo faz? O que ele faz? Ele chora, ele vira as costas, fala assim, ele vai. 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Há uma versão que ele fala, eu cumpra com alegria a missão que o Senhor tem me dado. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado, vamos parar aí, tá? Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Alguém que sabe que está indo para a morte. Alguém que fala assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, porque o medo de morrer, ele é menor do que o poder e a chama no meu coração que me impulsiona a cumprir a minha missão. Eu sei quem me chamou, eu sei para que ele me chamou, e eu vou porque essa é a minha missão. E aí, no final da declaração de Paulo, ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. É como ele se anunciasse assim para as pessoas, está vendo a minha vida? Vocês acham que eu estou chorando, eu estou choramingando porque pelo nome de Cristo eu apanhei, eu sofri? Porque dentro de muitas igrejas que eu mesmo ajudei a levantar e a ensinar, pessoas questionavam a minha conduta diante do Senhor. Você acha que eu estou aqui choramingando? Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço, porque eu tenho um propósito diante de Deus na minha vida. E ele fala assim, eu combati o bom combate. Eu enfrentei situações. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E eu sei que isso não foi em vão. Eu sei que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me entregará naquele dia. Paulo, em outras palavras, ele fala assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Amém?